Fala aí galera, beleza? Quem fala sou eu, Dudu, que mais um vídeo, rapaziada, no canal Fúrigo Fute, família, hoje mais uma visão de cartola pra vocês, bora começar o vídeo de hoje, vamos falar da última rodada, né? Última rodada, 93,83, desculpa ali, 20, dá uma boa pontuação, tá? Foi muito bem nessa última rodada, o patrimônio nosso valorizou cerca de 2, se eu não me engano, tá? E fomos muito bem graças a um jogador, né, que não era todo mundo que estava e a gente bancou ele, tá? Nosso time na zaga não foi bem, né? Na zaga todo mundo perdeu esse G, mas o Vitinho e o Willian ainda ajudaram nosso time com 4 pontos cada. O Barbosa que entrou no lugar do Murilo, porque o Murilo saiu machucado, né? Então o Murilo não entrou no jogo, então o Barbosa entrou, tá? Nosso time. E o nosso meio de campo foi a nossa salvação, né? O Veiga e o Garro, faltou o Lucas, né? A gente não. Eu falei que eu não ia confiar no São Paulo e o Lucas foi muito bem, né? Foi um azar nosso, o Lucas foi muito bem e o Lampadinho foi muito mal, mas a gente acertou no Veiga, o maior pontuador da rodada, né? 3 gols, 4 faltas sofridas e uma finalização defendida, então foi muito bem. E nosso ataque foi bem, né? O problema é que a gente errou logo do capitão, né? Eu falei no vídeo lá que os melhores capitães, na minha opinião, eram o Luiz Henrique, o Estevão e o Jesus e o Veiga. E eu botei logo que não fez ponto, né? Então imagina se a gente tivesse acertado o Veiga, né? Ia ser incrível, tá? Mas nosso time o resto foi muito bem, tá? Então vamos pra essa rodada, tá, gente? Bora começar essa rodada com o gol, tá? Gol pra mim tem ótimas opções. O Everton tá o goleiro mais calado, acho uma ótima opção diante do Fortaleza. O Palmeiras sofreu 3 gols e ainda assim não negativou. É um goleiro que geralmente quando o Palmeiras pega esse G faz 8 pontos para mais, tá? Então eu acho muito interessante. Gosto também do goleiro João, tá? Eu gosto desse G do Botafogo diante do Bragantino. Acho que é um jogo difícil, tá? Não é um jogo fácil, mas é um jogo que com certeza o João vai sofrer algumas finalizações, porque o Bragantino precisa vencer a partida, ou pelo menos fazer um bom resultado de não perder, tá? Outras opções interessantes, eu gosto muito do Hugo Souza pra essa rodada. Acho que o Corinthians contra o Cuiabá é uma aposta interessante na questão defensiva. Tá? O Cuiabá que não meteu gol nem no Atlético Goianiense, então acho que o Corinthians pode ser uma opção interessante na defesa. Só tem que ficar de olho se vai jogar com o time mais titular ou um pouco misto, né? Porque se acontecer um time mais misto, corre o risco do Corinthians não ir tão bem, tá? O nosso goleiro meu vai ser uma aposta. Vou de Marquezinho, tá? O Marquezinho sofreu muitas finalizações no jogo contra o Inter, e mesmo assim ele tá tendo boa regulagem de pontos, tá? Tem bastante defesa, 66 defesas, tá? Vai pegar o Goianiense, que é o pior time do campeonato, tá praticamente rebaixado, não tem muito mais motivação. E o Grêmio, que teve uma boa defesa do Inter, né? Acabou sofrendo um gol só, né? Mas poderia facilmente ter empatado a partida tranquilamente, um 0 a 0 sem sofrer gols. Então eu vou com o Marquezinho, pra ser minha aposta no gol, pra tentar pegar esse dia contra o Atlético Goianiense. Acho que pouca gente vai com o Marquezinho nessa rodada. Gosto também do Rossi do Flamengo, pela questão do SG, tá? Mas o Juventude meteu simplesmente 3 gols no Palmeiras e o Flamengo não é tão bom assim de defesa, tá? Claro, o Felipe Luiz melhorou o time, mas ainda assim eu não tenho essa certeza toda na defesa do Flamengo. Então o Rossi é uma boa opção, mas tem que ficar de olho. E pra mim essas são as melhores opções, tá? A gente já facilitei apostas aqui com o meu caso Marquezinho, que eu vou com ele, beleza? Laterais, gente, laterais eu vou fazer o diferente nessa rodada. Uma galera tá indo de William, porém eu não vou estar indo com o William porque o Cruzeiro fez simplesmente 1 a 1 diante do Lanús e precisa do resultado diante do Lanús no meio de semana no jogo da volta fora de casa. Eu acho que o Diniz pode poupar jogadores e o William pode ser um caso desse. O Cruzeiro tá perto do G6, tá? Mas não tão assim colado, tá? Então é um jogo sim, é importante, o Cruzeiro com certeza vai ir pra cima, mas o Atlético também precisa muito mais que o Cruzeiro. Então vou estar deixando o William de lado, mesmo que eu goste muito do da média básica dele, tá? Que pode sim pegar esse G do Atlético, mas eu vou com jogadores mais possíveis de pegar esse G. E meu primeiro jogador é o Vitinho, tá? O Vitinho é uma ótima opção na minha opinião, tá? Vitinho, 4 pontos, uma média muito boa, tá? Eu tô botando o Vitinho faz tempo já. Desde quando ele começou a jogar, eu vi que ele tinha potencial pra fazer boas pontuações. O Vitinho que chega muito ofensivamente, vou estar com ele pela questão do SG, que é um pouco mais favorável pra mim do que o do Cruzeiro, e também pela média básica, que é muito boa dele, tá? Outro cara que pouca gente vai é o Bernabé, que simplesmente foi muito bem no Clássico, mas que está muito bem no Cartola. Simplesmente 26 desarmes, tá? Uma assistência e 2 gols. O Bernabé tá numa média muito boa. O Galo, que provavelmente vai, né, não jogar com sua força máxima, assim, com certeza vai poupar alguns jogadores, vai jogar também não dando 100% de si diante do Inter, tá? Porque precisa, né, classificar na Libertadores, tá? Com ótima vantagem, tá? É um time que se acertou do Galo, 3 a 0 ótimo contra o River, tá? Mas o Inter pode ser uma opção boa nessa rodada que pouca gente vai olhar, tá? Então o Bernabé poderia ser uma aposta interessante. O geral tá indo de Reinaldo, uma galera indo de Reinaldo, tá? Eu não vou estar indo com ele, gente, porque pra mim o Reinaldo não é um cara de média básica, precisa muito desse gol ou de uma assistência. Ele bate pênaltis no Grêmio, vira e mexe, tá? Mas eu não vou confiar no Reinaldo, tá? Uma galera também indo de Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas tem esse potencial ofensivo muito forte, mas eu vou com um jogador também do Flamengo, mas que, né, é um cara mais defensivo e de mais. Não defensivo, é até mais ofensivo às vezes. Eu vou com o Wesley, tá? O Wesley vira e mexe, faz boas pontuações. Enquanto o Corinthians poderia ter feito um gol, poderia estar atacado facilmente, fazer até gol, né, na Copa do Brasil. Mas o cara que 44 desarmes, o cara que sobe muito ofensivamente, tem 2 assistências, tá? E vou estar indo com o Wesley essa rodada. Gosto muito do Wesley pra essa rodada, beleza? Vamos subir aqui rapidinho, que tipo, os jogadores, tá? O Alex Telles eu não acho uma ótima opção, prefiro muito mais o Vitinho, se for bater alguém do Atlético, do Botafogo no Cartola, tá?
É, e daí aqui pra baixo, realmente, eu, como falei do Wesley, eu acho uma ótima opção. Os laterais do Palmeiras, o Caio Paulista e o Mike são ótimos laterais, tá? Eu prefiro mais o Caio Paulista pra questão ofensiva, mas o Mike geralmente vai bem no Cartola, tá? E daí aqui embaixo eu realmente fico com essas opções, tá? Não apostaria em mais ninguém, vou com 2 laterais diferentes pra rodada. O meu primeiro zagueiro vai ser o Gomes, tentando buscar esse SG do Palmeiras. Só tivemos um nessa rodada, porque é um jogo difícil contra o Fortaleza, mas eu acho que o Palmeiras é sim favorito. Vou estar indo com o Gomes, bola aérea do Gomes muito boa. Vou estar indo com ele, beleza? Uma galera indo com o Léo Ortiz, tá? Eu vou passar o Léo Ortiz nessa rodada, acho que é assim uma ótima opção, tá? Caso SG é contra o Juventude, mas eu não confio tanto nesse SG, tá? Outros jogadores interessantes, pra mim o Gemerson querendo pegar um SG contra o Atlético Goianiense é uma ótima opção, tá? Tem pouco de desarmes, mas a bola aérea do Gemerson não é ruim. O Basso também é uma boa opção, tá, gente? É um cara que tem muita questão de gols, tá? Tem 3 gols. Média básica dele não é tão boa. Eu vou com um zagueiro do Botafogo que tem mais média básica, que é o caso do Barbosa, tá? E que tá bem na bola aérea também, né? Seu primeiro gol com o Botafogo na Libertadores. É um cara que desarma muito, um cara que chega forte, um cara que pode render alguns desarmes diante do Bragantino. Vou estar indo com ele nessa rodada, beleza? Outra opção interessante, tem o próprio Rodrigo Eli, que tem gol já no campeonato, tem desarme também, tá? Poderia ser uma opção interessante diante do Goianiense também, tá, gente? O próprio Léo Pereira, uma aposta ao Léo Ortiz, mas eu acho que eu prefiro, daí, no caso, o Léo Ortiz, tá? Um cara mais regular, na minha opinião. Além deles, aqui pra baixo, realmente, eu ficaria com as opções que já foi dito, né? Claro, tem o André Ramalho como um zagueiro pra Cartola, mas vira e mexe tomar um cartão, né? Então, eu ficaria de olho nessas opções mesmo, beleza? E também no Vitor Reis, tá? Se você quiser ter uma aposta no Vitor Reis, tá desvalorizado. É um cara que tem uma boa bola aérea e não tem tanto desarme, mas o Gomes é mais seguro. Dá pra também dobrar Vitor Reis e Gomes se estiver confiante no Palmeiras, tá? Mas eu acho que é melhor dobrar outras posições. O meio de campo, gente, meio de campo eu tô com muita dúvida, tá? Porque tem ótimos jogadores, mas eu vou com o meio de campo padrão dos mais escalados, tá? Eu pensei aqui, eu vou com o meio de campo padrão, tá? Vou com o Veiga, vou com a Rascaeta e vou com o Garro. Né? Vou com 3 meio-campistas que são muito ofensivos. O Veiga bate pênalti, bate escanteio, bate falta. Não tem nem o que falar do Veiga. O Rascaeta também. O Rascaeta não vive uma fase tão boa, mas no jogo contra o Juventude sofreu muito contra o Palmeiras na questão defensiva. Então vou estar indo com a Rascaeta apostando assim que ele vai bem. E o Garro não tem nem o que falar, né? O Garro tá indo muito bem no Cartola. É um cara que tá indo muito bem. Geralmente contra jogos mais fáceis, o Garro desenvolve muito. Então vou estar indo com ele nessa rodada, tá? Outras opções interessantes. O Lucas, que eu no fim da última rodada também é uma ótima opção, tá? Pensei muito em colocar ele. Gosto também do Matheus Pereira, 9,50 na última, só que como eu falei, o Cruzeiro tem que focar também na Sul-Americana, então fiquei meio longe dele por causa disso. Tem o Felipe Anderson, que tem uma média básica muito boa e tá participando muito dos gols do Palmeiras, tá? Tem que ficar de olho. O Rios, que finaliza de fora da área, bate falta, fez gol de falta de uma rodada, desviando, é claro, mas fez. Né? Tem desarmes também, acho que é interessante pra essa rodada, uma boa opção, tá? Tem o Mateuzinho do Vitória, se foi confiante no Vitória contra o Fluminense, mas eu não tô não, tá? Eu não caio mais nessa do Vitória. E daí aqui que eu fiquei muito na dúvida, os meio-campistas do Grêmio são ótimas opções, tá? O Cristaldo, eu tava com ele no time, pelo jeito não joga o Cristaldo, tá? Até pensei muito em colocar o Cristaldo no time, mas ele não vai jogar pelo jeito. Tá? Mas o Vila Sante é um cara de média básica muito boa, tá? E que ele decaiu muito no decorrer do campeonato, tá? Mas ele é assim, um cara que traz média básica. E o Monsalve é um cara que tava numa fase espetacular e agora caiu, né? Também tá sendo utilizado menos. Mas é um cara muito bom de cartola, o Monsalve, tá? Tem que ficar de olho também em outros jogadores. Eu acho que o Carrillo é uma boa opção, tá? Pro Corinthians, tá? Mas eu prefiro com certeza o Garro. Não tem comparação, tá? Mas o Carrillo tem boa média básica, boa desarme, tá? Bons desarmes. Eu gosto muito do Gerson também. O Gerson jogando muita bola pelo Flamengo, pisando muito lá na frente. O Gerson é uma ótima opção, até se você quiser fazer um diferencial entre ele e a Rascaeta, com certeza o Gerson pode ser um diferencial que pode até te custar bons pontos, tá? Você tendo uma sorte ali a mais, tá? E daqui pra baixo, realmente, ficaria com essas opções, tá, gente? Eu não iria com mais jogadores além disso, tá? Vamos pro ataque logo, gente. Com o ataque eu vou ter apenas uma modificação. Vou começar primeiramente com o Bright White. Como eu não tenho nenhum meio do Grêmio, né? Eu vou ter o Bright White contra o Atlético Goianiense, que é o pior time do campeonato. O Bright White finaliza muito, faz gols, dá assistência. É um cara bem interessante. Vou estar com ele nesse jogo que, na teoria, é fácil pro Grêmio, tá? A minha dúvida no time era realmente Bart White e Depay. Eu tô indo com o Bart White porque eu tô com o Garro no time e o Corinthians também tem que pensar na Sul-Americana, tá? Então vai ficar nesse misto. Acho que o Depay não joga a partida inteira, né? Pela questão física, mesmo que ele tenha um bom físico, acho que ele não joga a partida inteira, então por isso eu não vou tendo com o Depay. Mas os atacantes do Inter também são boas opções, tá? O Borré e o Wesley são ótimas opções, vêm uma fase muito boa os dois. O Depay também jogando muito nesses últimos jogos, tem que ficar de olho no Depay. Acho que é uma ótima aposta no lugar do próprio Bart White, tá? Que eu acho que não é ele não é 100% garantido que vai bem, mesmo o jogo sendo fácil, tá? O Luciano também é uma boa opção, tá? Mas eu acho que não chega aos pés dos outros jogadores. O meu outro atacante vai ser o Estevão, não tenho o que falar. Eu, Estevão, não vou nem me alongar muito. Daí a última vaga, na minha opinião, sobra o Botafogo. Você tem o Luiz Henrique e tem o Hugo Jesus. Eu fui de Luiz Henrique na última,
E tô errando muito, né? O Igor Jesus tá indo muito bem. Eu vou ir com o Igor Jesus nessa rodada, tá? Mesmo que o Luiz Henrique tenha brilhado no último jogo. Mas eu vou ir com o Igor Jesus. Vai ser minha aposta no ataque no lugar do Luiz Henrique. Talvez me arrependa. Mas as duas últimas vezes que eu fui com o Luiz Henrique, ele me deixou na mão. A minha última, na real. A 6,80 também eu fui com ele. Essa aqui eu acho que fui, tá? Me deixou na mão também. Então eu vou estar indo com o Igor Jesus como uma aposta no lugar do Luiz Henrique, tá? Não é aposta, mas é sim um diferencial visando apostar em um cara diferente no ataque, tá? Outras opções, o Luiz Henrique é uma ótima opção, como eu falei, tá? Tem o Soteldo, mas eu prefiro o Bart White nesse caso, tá? Aqui pra baixo tem o Flaco Lopes, mas é realmente uma aposta, não tem como você tirar o Estevão pra ter o Flaco. O Gabigol também é uma aposta, mas eu não dá pra confiar no Gabigol, não tá indo bem, tá? Os atacantes do Cruzeiro eu não apostaria, nem muito menos os Atlético Paranaense, tá? E do Corinthians, como eu falei, pra mim a melhor opção seria o Depay, né? O Romero não joga a partida, o Romero não, o Roberto não joga a partida, tá? Pelo jeito, não deve jogar a partida, tá? Então fica nessa dúvida do Romero. Se o Romero jogar, seria uma opção boa, tá? Então seria uma ótima opção, tá? Mas eu vou ficar com essas opções mesmo, tá? Treinador, gente, treinador eu vou estar indo com o Abel pra tentar pegar esse dia do Palmeiras. O Palmeiras tem muitos jogadores bons de média básica, então eu vou estar indo com o Abel porque faz o que mais sentido pra mim, tá? Mas dá pra ir com o Felipe Luiz se você quiser duplicar a zaga do Flamengo, até mesmo triplicar, dependendo de quem você tá. Tem o Arthur Jorge também, uma ótima opção. O Ramon Dias seria uma aposta, tá? E também tem o Renato Gaúcho, se você quiser ter mais alguém no Grêmio na zaga, caso você tenha Reinaldo ou até o Marquezinho, seria uma aposta interessante, tá? Mas eu vou estar indo com o Abel Ferreira, beleza? Meu time, gente, capitão do meu time vai ser o Estevão, tá bom com ele, daria pra ir com o Veiga, mas o Estevão é um cara que puxa mais o jogo pra ele, o Veiga realmente precisa desse gol, não que o Veiga não faça gols, não dê assistências, mas eu vou estar indo com o Estevão, porque é o cara que, num jogo difícil, ele resolve, tá? Ele vai pra cima, ele tenta ele mesmo e pode ser um cara mais participativo que o Veiga, tá? Vou estar indo com ele, mas é claro, se você tem Igor Jesus, se você tem o Luiz Henrique, são ótimas opções, o Bright White também é uma ótima opção, o Garro é uma ótima opção, o Veiga é uma ótima opção, tá? Mas muito mais do que você tá achando, mas pra mim, eu tô preferindo o Estevão nessa rodada. Reservas, rapaziada, eu vou com o Rossi, só pra fechar o time aqui pra vocês, gente. Vou com o Caio Paulista, na zaga, vou com o Léo Pereira, ou vou com... Não, eu vou com o Vitor Reis aqui embaixo, cadê o Vitor Reis? Vou com o Vitor Reis, no meio, vamos de Felipe Anderson, e no ataque vamos com o Flaco Lopes. Nosso banco inteiro do Palmeiras e o Rossi, tá? Apenas. Então, gente, esse foi o time, tá? Time bem padrão no meio pra frente, tá? Mas atrás a gente tem aposta, tem simplesmente a zaga inteira quase uma aposta, menos o Gomes, tá? De diferencial. Não uma aposta, mas de diferencial mesmo. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Deixa o like, se compartilha se você gostou do vídeo. Um time também bem barato pra vocês, tá? Time bem, né, bem acessível a todos. Tomara que a gente imite nessa rodada que nem imitamos na última. E é isso, gente. Valeu, falou e tchau, família. Bora buscar a mitada.